Olá, sejam muito bem-vindos. Separei para a live de hoje te contar por que este é o melhor momento para você iniciar ou crescer um negócio sustentável. E é com muito prazer que eu trago dados de mercado e informações, muitas movimentações relevantes para que você consiga entender qual é o momento que o mercado de negócios sustentáveis está vivenciando na presente data e como que você pode aproveitar isso para transformar essa sua eco-iniciativa, essa sua eco-ideia, né? E essa coceirinha que tem dentro de você querendo melhorar o mundo em algo que gera dinheiro para o seu bolso com regularidade. O que eu ensino aqui para vocês é como ficar no mercado de negócios sustentáveis por um longo prazo. Então, vocês vão ver a construção de negócios sustentáveis consistentes, que duram muito tempo, que têm fortaleza, que sabem o que fazem para atrair clientes novos. E hoje, o que eu estou trazendo para vocês é esse tema, para vocês entenderem, né? Nessa live eu vou trazer dados de mercados, vou mostrar quanto o mercado de negócios sustentáveis está crescendo. Vou, inclusive, trazer uma lista com os 10 produtos mais vendidos no Brasil na presente data. Lembrando que existem alguns nichos que já movimentam bilhões, com um B de bola, bilhões de reais aqui no Brasil. E hoje a gente vai falar sobre tudo isso. Então, se você está chegando agora, se essa é a sua primeira vez, me diz aqui qual é o seu nicho, né? Me diz, inclusive, se você já vende um produto ou serviço sustentável ou se você pretende vender no futuro, porque isso, primeiro, vai ser uma maneira de você se apresentar para essa rede de negócios sustentáveis. Segundo, para eu entender quem que está chegando aqui pela primeira vez, o que que faz, quais são as vontades de vocês. Enquanto isso, deixa eu fixar aqui um comentário do que se traça essa live, fixando o comentário. Ok, maravilhosos. Então, outra coisa, se você está chegando agora, além de se apresentar, que é muito legal para a gente entender quem está chegando por aqui, separa uma coisa que eu chamo de caderno de Aloha. Pega um caderno novo, começa ele, porque todos os conteúdos que eu trago aqui para vocês nessas lives de terça-feira e todo o conteúdo que tem dentro do perfil Empreende Verde são informações técnicas, estratégias para que você aumente seu volume de vendas, né? Se você vende um produto ou serviço sustentável. E todas essas coisas são uma construção para que o seu econegócio fique nesse jogo por um longo prazo. Então, eu não vou esconder nada de conteúdo, eu trago aqui um conteúdo muito interessante, muito poderoso, que tem feito dezenas de outras pessoas que nasceram dentro já dessa rede aqui estarem vivendo exclusivamente da venda desses produtos e serviços sustentáveis. Então, uma das coisas que a gente faz por aqui é transformar a sua ideia em sustentabilidade em um produto altamente vendável. Porque uma das reclamações que eu mais escuto por aqui é: ai, Fabiola, mas eu tenho um ecoproduto incrível, eu tenho um ecoserviço incrível, mas as pessoas não dão valor para o que eu tenho para oferecer. Então, uma das coisas que vocês aprendem aqui dentro desse perfil é como despertar o desejo de compra dessas pessoas. Como que você faz essa pessoa meio que pular da cadeira querendo comprar o que você tem para vender. Então, é muito mais do que só te colocar nesse jogo por um longo prazo. É te estruturar um processo de venda muito prático, muito poderoso e de alta conversão. Então, se você tiver esse caderno de Aloha e colocar os teus insights sempre no mesmo lugar, sempre no mesmo caderno, ao final vai facilitar a construção desse seu econegócio. Então, é dessa maneira como vocês tem acesso a esse conteúdo tão poderoso. Inclusive, o que você está vendo por aqui, né? Se você está aqui pela primeira vez, eu acho importante você saber que o que você está vendo é uma live que acontece todas as terças-feiras, aonde eu trago um conteúdo, trago uma aula que vai ficar gravada só para quem é da comunidade. Existe uma comunidade chamada Time Empreende Verde.
Essas pessoas são as pessoas que têm o meu acompanhamento mais próximo, que tem uma plataforma de desenvolvimento de conteúdo de negócios sustentáveis. Dentro daquela plataforma, a gente também tem templates de vendas, tem uma série de coisas. E nas lives passadas, né, dessa terça-feira, que é quando eu faço isso e tá aqui ao vivo de maneira gratuita para você, eu já vi temas eu já trouxe para cá, né, temas como os 4 pilares que fazem seu econegócio ser um negócio próspero, como levar os clientes interessados para dentro do seu WhatsApp. Outra live que já aconteceu nas terças-feiras é como ajustar sua bio para vender produtos e serviços sustentáveis. Existe uma live que eu mostrei um roteiro de vendas prático e de alta conversão para produtos e serviços sustentáveis. Então, às terças-feiras eu trago conteúdos muito poderosos e é toda terça-feira, 19 horas e 19 minutos. Fica aqui, você assiste de maneira gratuita. Terminou a live, ela sai do ar imediatamente e daí ela fica só para quem está na comunidade. Então, eu recomendo que você separe, inclusive, essa data para futuras ocasiões, né? E transforme isso num hábito, porque com certeza, só de assistir as lives, você consegue trazer resultados financeiros para dentro da sua iniciativa e com isso ir prosperando e fortalecendo não só, né, você financeiramente, como a tua capacidade de fazer a sustentabilidade. Porque uma das coisas que acontece nos efeitos colaterais é que as pessoas que começam a vender mais seus produtos e serviços sustentáveis têm cada vez mais poder de tração ao preservar a biodiversidade das futuras gerações, ao defender suas bandeiras, ao proliferar suas ideias, né? E por isso que eu até tenho essa comunidade, porque eu acho que andar em bando é lindo, e quando você está em um ambiente coletivo, cada semana você pode trazer um presente que os outros também vão colher, e cada um pega o que quiser, e outras pessoas também trazem outras coisas, você pega o que serve para você. Então, eu costumo até dizer, né, que o grupo é sempre mais inteligente do que o mais inteligente do grupo. Então, existe um local de acolhimento, um local de proliferação de ideias, de estruturação. Eu, inclusive, costumo brincar, né, dizendo que eu prefiro ter um chá de negócios sustentáveis do que um chá de bebê. Então, nesse chá de negócios sustentáveis, a pessoa vem aqui e me diz o que está precisando, o que precisa entender ou desenvolver para o negócio dela ficar mais forte. A rede toda vem e aporta isso, e através disso a gente cresce essas iniciativas. Então, existem maneiras muito consistentes de alcançar um novo lugar, que você não está alcançando agora quando você vende seu negócio ou seu produto sustentável. E daí, uma das coisas óbvias que acho que dá pra gente já se sente na pele, né, do porquê que esse é o melhor momento para iniciar ou crescer um negócio sustentável, parte de uma sensação de pressão social, pressão legal e pressão ambiental. Então, a gente percebe as pessoas com um senso de urgência, com uma ansiedade ambiental que já foi descrita em simpósios, que as pessoas, inclusive, mencionam para mim, comentam verbalmente, dizendo, Fá, eu tenho uma ansiedade, que eu digo, tá, e agora o que vai acontecer aqui? Então, a primeira coisa que evidencia que esse é um dos melhores momentos para você ter iniciar ou crescer um negócio sustentável é isso. As pessoas estão começando a ter um senso de urgência. Elas têm uma ansiedade de resolver essas coisas. Elas procuram novas opções de produtos, novas opções de embalagens, novas opções de serviços para sentir uma saciedade. Porque ela tem um desconforto constante. E daí vem, né, a gente tá numa sociedade do estresse. O estresse é um dos sentimentos mais descritos e que acabam trazendo danos emocionais, danos de produtividade. E daí, quando a gente tem alguma coisa que alivia um pouquinho isso, que gera um quentinho no coração, que gera um conforto, olha quanto mais próximo a gente tá de gerar bem-estar. E as pessoas procuram bem-estar fazendo uma massagem, fazendo um procedimento. Talvez o bem-estar esteja em você chegar no mercado e encontrar opções de consumo que não usem nada com plástico,
que é uma das ansiedades ambientais que eu tenho. E é aí que eu sinto tanto orgulho de pessoas que estão na minha rede, como o Igor da Muca Boa Embalagem, que tem várias opções de substituto de plástico, que são marmitas, copos, bowls, iniciativas, e daí eu vou falar sobre essa iniciativa mais para frente, que está aqui na minha apresentação, mas olha a genialidade, ele é um rapaz que ele parou para pensar, por que isso ainda não tem no mercado? E daí ele decidiu que ele queria revender várias iniciativas que trabalham com embalagens que não são plástico, que são biodegradáveis, que são compostáveis, feitas de trigo, feitas de mandioca, diferentes materiais. Por que ele tem diferentes materiais? Porque ele foi atrás das pessoas que patentearam esses produtos, identificou que produtos elas tinham no mercado e disse, olha, eu quero representar vocês, eu quero vender a tua embalagem. Então, ele não é o produtor, ele é uma pessoa que está focada em vendas. E eu sei que o Igor vai ter um império, porque é uma questão de tempo. E aqui eu trago dados de mercado, pesquisas que comprovam que a gente está disposto a pagar um pouquinho mais por produtos que têm sustentabilidade no âmago do seu processo, por iniciativas que regeneram a sociedade, que têm um compromisso social, e a gente tem visto isso amplamente, eu principalmente aqui na cadeira onde eu tô, que lido, né, falando com o Igor, a embalagem de plástico é mais barata do que a embalagem dele, sim, mas ela tem um desconforto gigante na sociedade. Então, ele já vive a realidade de alguém que não vende o produto mais barato e assim, ainda assim, vai fazer um grande mercado. Aí hoje de tarde, o que aconteceu? Eu atendi um hot seat de uma situação completamente diferente, da Aline da Sapô Cosméticos. Ela tem uma empresa artesanal. Ela faz 100% da produção dos produtos dela. Ela tem uma determinada escala de produção. Então, o produto artesanal dela, que é artigos de higiene, shampoos sólidos, condicionadores, sabonetes, sérum, essa é a linha dela. São produtos que têm um valor agregado por causa da origem da matéria-prima que ela usa, pela maneira como ela produz. Ela também já vive a realidade de quem vende o produto que não é o sabonete mais barato que tem no mercado. Então, a gente já vive uma realidade que comprova as pesquisas que dizem que os consumidores estão dispostos a pagar mais por um produto ou serviço sustentável do que por algo que é poluente. E daí, quando eu venho aqui e trago essas realidades, eu já quero trazer junto com tudo isso, porque eu sei que muitas pessoas que estão aqui já pensaram em ter um negócio sustentável, ou estão pensando em ter um negócio sustentável, ou têm um negócio sustentável. E talvez essas pessoas não estejam com as vendas assim, uau, uma grande maravilha. E é exatamente por isso que existe esse movimento. Porque o que eu quero provar, o que eu quero trazer aqui nessa live? Se o mercado sustentável é um dos que mais cresce no Brasil e no mundo nos últimos 10 anos, por que você, que tem esse ecoproduto incrível e maravilhoso, não consegue vender tanto? Isso, inclusive, foi tema do último evento gratuito que eu gravei na semana passada, que é um treinamento de 3 aulas, que se chama Como Vender Seu Ecoproduto do Jeito Certo. Porque se o mercado sustentável é um dos que mais cresce no Brasil e no mundo, e você que tem uma marca sustentável não está conseguindo vender, eu sou capaz de apostar que você está vendendo do jeito errado. E eu não falo isso com a arrogância de quem percebeu isso, de alguém que quer tirar uma chacota. Não, é de alguém que quer te ajudar a corrigir esse processo, porque talvez dessa maneira, como você está vendendo do jeito errado, você gasta muita energia, você se esforça, se esforça, se esforça e a venda não é proporcional ao seu esforço. Isso significa que alguma coisa no seu processo está errada. Eu costumo até dizer que a falta de vendas, ela não é um problema. A falta de vendas é um sintoma de que você tem um problema em um processo da sua empresa. E este processo é o processo de vendas. Se você não tiver clareza do que você faz para atrair um cliente novo, alguém que nunca te viu antes, e fazer essa pessoa querer pular da cadeira comprando de você, você tem um problema muito claro, você não tem clareza de como vender. Então,
Isso tudo eu tratei nesse evento, né, que se chama o treinamento, o jeito certo de vender seu produto sustentável. São só 3 aulas. Elas estão gratuitas, elas não vão para dentro da comunidade, elas estão liberadas no YouTube até dia 21 de fevereiro. Hoje é dia 18 de fevereiro, até sexta-feira essas 3 aulas estão liberadas para você entender exatamente o que pode estar acontecendo de errado na hora de vender seu produto ou serviço sustentável e como fazer isso do jeito certo. Então, você pode escrever para mim jeito certo no inbox do Instagram, que eu te mando o link, ou você pode entrar no link da minha bio, clicar ali e assistir essas aulas enquanto elas estão liberadas, porque depois esse curso vai ser vendido por R$ 497. Se você já é meu aluno do Sustente, já é membro do time Empreende Verde, inclusive você pode ter acesso a esse curso de forma vitalícia na sua plataforma, seguindo as regrinhas que tem lá no seu WhatsApp. Então, você tem que dizer para mim, comprovar que assistiu as 3 aulas, mandar as senhas secretas, e daí, quando eu ver que você fez as 3 aulas, inclusive quem já assistiu ao vivo já recebeu, já tá com esse curso inteiro disponível na plataforma. Por que que eu dou o mesmo curso que eu vou vender de uma maneira gratuita? Porque daí, dentro dessa responsabilidade social de quem está criando uma rede de negócios sustentáveis, eu sei que muita gente chega aqui sem ainda ter como pagar pela minha consultoria, pelos meus produtos, pelo método Sustente, que é um passo a passo que te leva de 0 a 30 mil reais de faturamento. E daí, o que eu faço? Eu apresento o meu conteúdo de maneira gratuita, na íntegra, para quem quiser e se esforçar, e organizar, e colocar isso na sua agenda, e se programar. Então, existe uma maneira de você ter tudo que eu ensino meus alunos, eu coloco na rede. O que é a diferença do meu aluno para quem não é meu aluno? Quem tá pegando aqui na rede de maneira gratuita tem um conteúdo desorganizado, vai querer depois que assistir essa live, vai ter que ficar lá gerando na timeline para procurar. Agora o meu aluno vai ter isso dentro de uma plataforma, vai saber como acessar. É essa a diferença. Mas tudo que vocês assistem nesse perfil aqui, no perfil Empreende Verde, é literalmente o mesmo conteúdo que eu trabalho com meus clientes, com meus mentorados, com meus alunos, com a comunidade Empreende Verde, e que fazem com que você construa um econegócio próspero, um econegócio que fica nesse jogo por um longo prazo. E não é de qualquer maneira, é respeitando o teu jeito de ser. Tanto que, né, eu falo que eu vou levar vocês para o mundo de Aloha. O que é o mundo de Aloha? O mundo de Aloha é um lugar porque eu sei que o meu cliente, ele não é uma pessoa tão apegada a valores. Ele não é alguém que quer ficar bilionário, apesar de sim, eu já tenho uma aluna que ficou milionária. Então, ele é uma pessoa que ele pensa em ter qualidade de vida, em ter uma semana sabática a cada 7 semanas. Então, qual é o meu objetivo com o Sustente aqui com vocês? É te levar para o mundo de Aloha, que é um lugar onde você pode ter uma semana sabática a cada 7 semanas, porque você está faturando um determinado montante que te permite viver uma vida como você sempre desejou. E essa maneira de construir o seu econegócio, ele é consistente e ele torna a tua empresa menos dependente de você lá no futuro, porque você tem valores claros, você tem uma maneira de se comunicar que o teu funcionário entende, que o teu cliente entende, que fica tão cultural que é fácil alguém poder seguir os teus passos e vender por você. Então, existe dentro dessa demanda do porquê que esse é um dos melhores momentos para empreender, para iniciar ou para crescer seu negócio sustentável, eu venho colocando todo esse conteúdo para mostrar dados de mercado, para mostrar cases de alunos. Quantas lives você vem aqui no meu perfil contando cases de pessoas que estão crescendo seus negócios sustentáveis? E aqui eu quero chamar atenção para uma coisa. É tão claro que existe um jeito errado e um jeito certo de vender seu produto ou serviço sustentável, que uma das meninas que eu atendo, a Gabriela, do Minhocário Floripa, na cidade dela, em Florianópolis, fecharam pelo menos 4 empresas do mesmo nicho dela, 4 empresas de compostagem, e ela só cresce, só fortalece, tá feliz com a sua receita, com a maneira como ela leva os clientes. Qual é a diferença que tem dessas outras empresas que estão fechando para dela? O mercado é o mesmo. Então,
claramente ela está tendo clareza sobre como atrair um cliente novo, um cliente que dá valor para o produto dela. Então, existe um jeito certo de vender produtos ou serviços sustentáveis. Esse é um treinamento gratuito que está liberado no YouTube até dia 21 de fevereiro, às 23h59, que é imperdível se você quer entender por que hoje você se esforça e não está conseguindo ter muito resultado. Esse é o conteúdo certo para você. Então, vai lá e assiste ele. E daí, na live de hoje, para trazer dentro desse cenário, eu comecei a elencar razões do porquê que esse é o melhor momento para você iniciar ou criar seu negócio sustentável. Então, a gente já falou dessa pressão social, onde as pessoas têm esse senso de urgência, essa necessidade, essa ansiedade de se sentir saciado, ou não tendo uma culpa por comprar um chocolate, não tendo culpa por trazer as embalagens para dentro de casa, tendo uma outra sensação. Então, além dessa pressão social, existe uma pressão legal. As empresas estão se obrigando a trocar de fornecedores, a pensar em logística reversa, a substituir insumos poluentes. Então, existe práticas de ESG, existe uma demanda legal que te coloca nesse caminho. E daí é muito legal, porque assim, eu venho de grandes corporações, né? Venho de uma multinacional. E trabalhei vendendo programas de sustentabilidade por mais de 10 anos. Foi pós-pandemia que eu decidi virar digital e que eu decidi passar a ensinar vocês a vender. Porque eu via que esse era o grande tendão de Aquiles que a gente tem na sustentabilidade. Eu vejo pessoas com um valor de contribuição enorme lá nas alturas, um valor de contribuição lá na lua, mas essas mesmas pessoas têm um altíssimo valor de contribuição sem conseguir cobrar, sem conseguir vender em volume suficiente para viver desse econegócio no mercado. E daí eu decidi ensinar vocês a venderem, mas até então eu estava atendendo empresas corporativas. E uma das coisas que é óbvio, assim, que se relata e que se percebe claramente é que as empresas grandes que estão tentando se adaptar têm muito mais dificuldade, são muito mais morosas, elas não nascem com um processo correto. Então tem que trocar maquinário, tem que substituir fornecedor, tem que mudar a maneira como o funcionário pensa. E para ser uma empresa sustentável, se a gente começar a estudar os cases que existem, a linha de produção da Natura, tudo que mudou, tudo que aconteceu, você vê que é muito mais difícil do que alguém que nasceu certo. É claro, para mim fica evidente. Então, assim como existem empresas tentando se adaptar legalmente, quem está nascendo certo já está com uma vantagem competitiva. Já é uma pessoa que tem essa sensação em si, dizendo, eu sou uma pessoa que desonera um pouquinho a sociedade, eu sou uma pessoa que regenera um pouquinho os processos, que não tem tanto dano quanto o meu concorrente. Então, você já nasce de uma maneira que grandes empresas, empresas antigas, empresas tradicionais estão querendo alcançar. Então, se a sua empresa ela não é uma empresa regenerativa, ela já está ultrapassada. Ela vai precisar se adaptar. Então, só aqui a gente tem, pensando de uma maneira genérica, uma pressão social, da ansiedade ambiental, uma pressão legal que está obrigando as empresas a cumprirem leis, mudarem seus processos, mudarem seus insumos, mudarem seus fornecedores, e uma pressão ambiental, porque, né, aí a gente vê mudanças climáticas, aí a gente vê uma série de dados que bate esse senso de urgência, que faz com que as pessoas dizem, nossa, se eu não fiz nada até agora, tá na hora de eu começar a pensar. Então, existem obviedades que estão trazendo à tona todo esse mercado, toda essa demanda. Se você tem um produto que sacia, que atende tudo isso, você está anos-luz de quem não está fazendo isso. E daí aqui eu vou começar a trazer alguns dados de mercados por vocês, porque só no Brasil a gente pode mencionar pelo menos 3 mercados, que eu falei no comecinho dessa live, né, que são bilionários, com um B, de bola, e que giram no Brasil por ano bilhões de reais. Então, o primeiro desses mercados é o mercado de brechós.
Só em roupas, né, de segundo uso, tanto marcas de luxo quanto marcas simples, o Brasil atualmente movimenta bilhões de reais. E aqui, gente, eu quero chamar a atenção para vocês que eu tô falando do brechó de roupa. Mas existe todo um mercado de segundo uso, né? Quando eu trabalhava naquele movimento de economia circular super forte, um dos empresários que eu traduzi numa das palestras dos eventos que eu criava era um empresário que tem o maior shopping de reuso da Europa. E daí, quando eu trouxe ele para cá, foi para Porto Alegre, dentro do Ocidente, numa terça maluca, e começou a contar a iniciativa dele, foi muito interessante, porque ele descreveu um cenário onde você tem que chegar no shopping dele de carro. Aí você passa por uma cabine onde avaliam as coisas que você vai deixar. Tem que ser coisas que estão em bom estado e que você vai deixar para reuso. Então, eles avaliam os seus livros, as suas roupas, os seus móveis, o que seja os eletrodomésticos, seja lá o que você levou. E daí eles te dão um voucher dizendo, ok, essas coisas que você trouxe aqui valem X euros. Aí você pega esse voucher e você tem que estar de carro, porque daí você vai para algum dos pavilhões, porque ele tem um pavilhão só com material de construção, ele tem um outro pavilhão só com livros, ele tem um pavilhão só com roupas, ele tem um pavilhão só com eletrodomésticos, ele tem um pavilhão só com móveis, e daí você tem que ir de carro para ir num pavilhão e escolher as coisas que você quer comprar de reuso. Então, a gente está falando aqui do mercado de bilhões de reais só falando de roupas, mas o mercado de reuso está ainda em desenvolvimento, nem foi claramente explorado de maneira enorme, assim, de uma maneira vasta no Brasil. Esse é um dos mercados bilionários que a gente tem. O segundo nicho bilionário no Brasil é o nicho dos vegetarianos e veganos. Entre roupas, acessórios, bolsas, cintos, sapatos veganos, o Brasil, na presente data, já movimenta a cada ano bilhões de reais. E o terceiro, além de ser um mercado bilionário, esse terceiro nicho, ele é descrevido pelo INPEA, que é o Instituto de Pesquisas Aplicadas, como o maior nicho potencial de crescimento no Brasil na presente data. De tudo que existe, esse é o nicho que mais pode crescer na presente data, que é o nicho de resíduos, que é, inclusive, uma coisa, eu sou especializada, né, em logística reversa, em economia circular, trabalho com sistemas de rejeito zero, que é um passinho a mais do que lixo zero, e dentro disso, a gente começa a perceber que tudo tem demanda. Se eu decidir trabalhar com lixo eletrônico, tem demanda. Se eu decidir trabalhar com lixo de madeira, tem demanda. Lixo de papel, tem demanda. Resíduos, né? O residual de tecido, o que eu imaginar de hospitais, de cantinas, de restaurantes, de eventos, qualquer nicho que eu decidi empreender em gestão de resíduos na presente data no Brasil tem demanda. Todos têm. E, por exemplo, né, tem um post muito popular que eu faço, que vocês adoram, que eu coloco lá 10 nichos que você pode começar com 0 dinheiros. Um deles é a compostagem. É vender minhoca, que nem a Gabi faz lá. Ela trabalha com compostagem e ela vende kit de minhocas para os minhocários e ela vende composteiras, mas ela começou com R$0, com os braços, vontade, cara e foi para o mundo. Então, existem algumas coisas que, inclusive, são muito favoráveis para que você desenvolva um negócio próspero por um longo prazo. Então, existe também, né, dentro disso, alguns dados que comprovam que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com o impacto ambiental nas suas compras. Então, todos os dados que eu vou dar aqui para vocês nessa live, você pode procurar, que eu vou, ao longo dessa semana, como essa é uma pesquisa que eu fiz para essa live, ao longo dessa semana eu vou colocar um por semana, né, das próximas semanas. Então, eu vou colocar cada dado que eu vou mencionar aqui, vai estar num blog chamado hubempreendeverde.wordpress.com. Nesse blog vai ter todos os dados que eu vou mencionar aqui para vocês, com a fonte de pesquisa lá publicados, para que vocês tenham, primeiro, essa é a informação mais decupada, mais trabalhada, mais completa, que eu vou dar alguns dados breves. Segundo, que dentro desse blog tem
já uma pancada de informações sobre o mercado de negócios sustentáveis e pode ser uma fonte de pesquisa regular para você ver o seu nicho, para você ver concorrentes, para você ver outras coisas que estão acontecendo nesse cenário. Mas uma das coisas que diz aqui é que o consumo consciente e ético está em ascensão e ele é impulsionado pelas gerações mais jovens, que são as gerações chamadas dos millennials e geração Z. E que marcas sustentáveis têm maior lealdade do cliente, pois ele vê valor em apoiar negócios sustentáveis. Aqui eu estou trazendo alguns dados de pesquisas já comprovadas que mostram dados de mercado. Existe aqui também algumas informações que eu trouxe, porque eu fui para o ChatGPT, né? Até ontem foi muito engraçado, porque eu tenho comparado as duas inteligências artificiais, o DeepSeek e o ChatGPT. E eu fiz para os dois a mesma pergunta, já que a minha palestra era por que esse é o melhor momento de empreender, iniciar ou crescer um negócio sustentável, que argumentos ele poderia me apresentar. Então ele me trouxe algumas coisas aqui que eu vou ler, alguns deles eu até contestei, mas que eu acho que é importante a gente refletir sobre. Mas o que ele apresentou foram incentivos e oportunidades de mercado, porque existem muitos governos e organizações que oferecem subsídios, linhas de crédito e incentivos para negócios sustentáveis. Existe também, dentro dessa linha, né, de incentivos e oportunidades, grandes empresas que estão substituindo e buscando fornecedores e parceiros que são sustentáveis, o que abre um espaço para pequenas e médias empresas desse setor, né? Existe uma terceira característica do mercado agora, que é o ESG. Então, esse é um critério essencial para quem está para os investidores. Então, empresas que têm ESG, que estão seguindo um comportamento de melhor governança, que se preocupa com as questões sociais e ambientais, tem uma captação de recursos mais facilitada do que empresas que não estão pensando nisso. E daí você tem claramente um posicionamento de mercado diferente, porque alguém faz sorvete, um sorvete normal, cheio de gordura trans, que vai embalado num negócio de plástico, que tudo que a gente conhece no mercado. Agora, o meu aluno, o cliente da rede Empreende Verde, ele faz um sorvete que é artesanal, que usa leite não sei o que tem uma rastreabilidade, que é orgânico, que se preocupa com as embalagens, que às vezes até é servido de maneira diferente. Então, existe uma clara diferenciação de posicionamento de mercado. E aqui deixa eu deixar uma coisa clara para vocês, quando vocês ficam com medo de servir de maneira diferente, e daí a gente vê chegando, né, no movimento sustentável as lojas a granel e coisas dessa maneira, e de acordo com a Ellen MacArthur Foundation, que é a principal fundação de estudo de economia circular do mundo, já em 2023 eles largaram um relatório dizendo que se a gente quiser eliminar as embalagens plásticas do Brasil, do mundo, de qualquer lugar, nós vamos precisar pensar na nossa maneira de distribuição dos produtos. Então, talvez eu não vou chegar no mercado e ter aqueles produtos dispostos numa gôndola de uma determinada maneira que usa as embalagens tradicionais. Eu vou precisar repensar a minha maneira de distribuição. Então, se você vende um sorvete que está numa embalagem diferente, que o cara tem que ir lá e se servir na máquina, trazer seu pote, entenda que você está na vanguarda, você não está fazendo uma coisa que limita a sua venda. Ao contrário, é um posicionamento autoral que vai dar Ibope, que se ele estiver conectado com com a sua maneira de entregar a sua empresa, vai dar Ibope. Então, não te preocupa se isso hoje é uma barreira. As pessoas estão carentes, elas estão ansiando, elas estão buscando novas opções de embalagens, elas estão buscando novas opções de produtos, elas estão procurando novas opções de serviços. Então, existe uma demanda crescente, latente, que pode estar nesse exato momento querendo comprar exatamente o que você tem para vender. Então, se você está vendo que o mercado sustentável só cresce e você está com dificuldade de vender, entenda, vai lá, perde essa vaidade de dizer que é sustentável e para pensar o que realmente teu cliente está pagando por. Ele quer uma economia, ele quer um bem-estar, o que ele está buscando quando ele te busca. E daí aqui vou mencionar de novo o Igor lá, que tem as embalagens sustentáveis, que vai ser um case que eu vou ter muito prazer em contar no mercado, porque
Ele vende uma embalagem que é compostável, que é biodegradável, que é feita de milho, de mandioca, de trigo, de diferentes materiais. Ele está revendendo esses caras que estão patenteando por aí, embalagens que não tem esse mal do plástico. Só que o que acontece? Como a nossa sociedade ainda procura uma coisa semelhante, os bowls parecem um isopor, parecem um plástico. Se ele não chegar e escrever naquela embalagem que aquilo é compostável, se o cliente dele não souber isso, inclusive aconteceu dele me descrever que uma vez uma pessoa usou num determinado lugar e levou a embalagem de volta dizendo, ó, fica ali com a tua embalagem de plástico, porque essa pessoa, tendo uma embalagem biodegradável na mão, não tinha acesso à informação de que aquela embalagem era biodegradável. Então, é necessário que a gente comunique isso. Como é o nome da empresa, a marca que ele representa várias empresas, Janete, mas a empresa dele, que você pode encontrar tudo isso que eu tô falando, se chama @Muca, com K, Muca Bioembalagens. Então, ele representa diferentes empresas que vendem bioembalagens. Só que olha a loucura, sem o cliente final saber disso, a pessoa pensa que está ainda causando um dano. Eu não gerei aquele bem-estar, eu fiz todo o trabalho, eu encontrei um fornecedor biodegradável, eu coloquei ele no mercado, eu me esforcei para vender ele, mas o cliente final não teve a sensação de bem-estar porque ele simplesmente não sabe disso. E daí vem mais uma armadilha disso tudo, que é a embalagem, ela tem que ser parecida com o que a gente já tem no mercado. Porque se eu pudesse criar da minha cabeça uma embalagem completamente nova, que daí passaria por essa barreira do consumidor final, eu tentaria deixar já na textura, na apresentação dela, claro de que aquilo não é uma embalagem que atende minhas necessidades, minhas propriedades técnicas. Posso colocar ela no micro-ondas, posso colocar no forno, posso colocar na geladeira, mas desse a sensação de compostagem. Isso seria, assim, o mundo ideal. Então, a gente tem que se entender o que é o meu trabalho na hora de vender esse bioproduto. Talvez seja a comunicação visual, é parte desse processo. Porque isso que vai causar o grande frisson desse trabalho que está sendo colocado. Então, a gente vai percebendo que é uma construção de mercado, que vai se beneficiando de ações diferentes. E daí, uma das vantagens que o ChatGPT mencionou aqui é que ter um econegócio, além de tudo, é uma medida econômica, porque se eu tenho placa solar, captação de água de chuva, se eu estou trabalhando com um retorno de embalagens, eu também tenho um menor custo operacional. Se eu, né, a Sheila que faz papel reciclado, se eu estiver reciclando o meu papel, então existe uma otimização de processos, se você é sustentável. Então, existem inúmeras vantagens para você iniciar ou crescer um negócio sustentável nesse momento, não é em outro momento. O mercado está carente, existem poucas opções de mercado, existe uma demanda latente, existe uma pressão ambiental cada vez mais clara. Existem regulamentações, existem financiamentos, estão se criando redes de apoio. Você está chegando numa rede de apoio de negócios sustentáveis. A rede Empreende Verde. Então, existe todo um cenário, uma legislação ambiental favorecendo esses negócios. E daí existe também, claramente, um crescimento no e-commerce verde, né? Que é uma maneira de tornar todo o negócio um pouco mais escalável, que não é onde eu recomendo que você comece. Se você está começando um negócio sustentável, valida, vai no mercado, entende o que chama a atenção do teu cliente, que palavras você fala que encantam ele, validou o teu processo de vendas, aí vai para escalar, aí vai para um aumento de volume de pessoas. Então, a gente está vendo que essa network de negócios sustentáveis, inclusive, de acordo com as pesquisas, são mais fortes porque compartilham uma missão em comum, né? Então, eles trazem alguns dados como plataformas de financiamento coletivo, que daí, né, quem já não viu a vaquinha, existem inúmeras plataformas de financiamento coletivo para negócios que têm um propósito, para negócios que têm uma missão. E daí aqui,
eu vejo essas maneiras de arrecadação de pessoas sendo uma comprovação clara de que existe um apoio para que se inicie um negócio sustentável. Eu, Fabiola, prefiro te ensinar a vender, porque eu acho que a vaquinha vai funcionar bem a primeira vez, talvez uma segunda vez, mas se você quiser viver do seu econegócio, você vai precisar aprender a gerar dinheiro a partir dessa sua ecoideia. Esse é o nosso trabalho, estruturar teu processo de venda. Então, aqui alguns dados de mercado que também vão estar lá no blog hubempreendeverde.wordpress.com, porque existe uma preferência do consumidor. Então, uma pesquisa realizada pela consultoria Ernst Young revelou que 73% dos brasileiros estão optando por alternativas sustentáveis nos produtos e serviços que consomem. Então, a gente tem relatos do mercado, do crescimento do mercado de viagens ecológicas, que é serviço. A gente tem aqui, eu trouxe a lista dos 10 produtos mais vendidos no ano passado. Então, essa pesquisa da Ernst Young mostra que, inclusive, 46% dos entrevistados estão dispostos a pagar mais por itens que são sustentáveis. E a gente vê isso acontecendo na moda brasileira, a gente vê isso acontecendo em experiências como a do Irgor, que é das bioembalagens, a gente vê isso acontecendo em experiências como a da Line, que são produtos artesanais de saboaria, artigos de higiene pessoal. Então, não é uma pesquisa, a gente percebe um mercado em ascensão que busca um produto mais natural, um produto mais ecológico, um produto com com uma embalagem que me deixa sem culpa. Esses dias eu até peguei uma massa lá de uma determinada marca que estava assim, escrito enorme na embalagem. Tiramos o visor, então tu não enxerga mais a massa que tu tá comprando, para não ter plástico. Esta é uma embalagem 100% de papelão. Adivinha se eles ganharam meu coração? Ganharam meu coração. Massa é sempre igual. Ela não é uma comida perecível que tá ali estragando ali dentro. Então, eles não prejudicaram a sua venda e permitiram que as pessoas... Porque uma das buscas que eu tenho no mercado é esse. Eu escolho o produto pela embalagem. Eu não me importo de pagar mais se eu tiver que pagar por algo que não tenha plástico. Então, existe... E isso era uma grande marca. Então, existe uma maneira, uma necessidade de a gente ir atendendo essa saciedade do consumidor. Pessoas que querem ampliar a sua conexão com produtos e serviços que estão alinhados com os seus valores pessoais. E daí, se a gente for pegar só no Mercado Livre, eles perceberam que o Mercado Livre, não sei se vocês sabem disso, mas o Mercado Livre, na presente data, é a empresa mais valiosa do Brasil. Ela ultrapassou a Petrobras. Então, entenda quanto a gente está movimentando no mercado digital. Mas no Mercado Livre, que existe na América Latina como um todo, eles perceberam que a taxa de produtos sustentáveis que mais cresce é a do Brasil, e que no Brasil esse mercado vem crescendo a cada ano 40%. Então, cada ano tem 40% mais de vendas de produtos sustentáveis online. Isso a gente está pegando uma coisa, gente, que daí eu quero trazer o olhar para vocês, de algo que a gente consegue mensurar. Agora, assim como o Mercado Livre consegue nos trazer, que, né, a lista, inclusive, dos produtos mais vendidos é deles. Porque a gente não consegue mensurar quantas pessoas foram para a feira. A gente não consegue mensurar coisas que estão descentralizadas. E daí aqui, olha quanto poderoso é esse movimento. Por quê? Se eu estou descentralizando das centrais de abastecimento e estou comprando mais localmente, eu estou tendo menos emissão de carbono, eu estou fortalecendo a economia local, eu tô tendo um produto mais fresco no meu prato, e daí aqui eu tô falando de alimento propriamente dito. Que eu costumo dizer, né, que se você quer fazer sustentabilidade sem pedir ajuda para ninguém, para o governo, para empresa nenhuma, para ninguém, a primeira coisa que você vai fazer é mudar a sua maneira de comer. Então, se você tá desembalando menos e tá descascando mais, e você saiu de um grande mercado e começou por comprar na feira,
E daí, já de sair do grande mercado, você já não está tão condicionado às embalagens, porque talvez, se tu chega no grande mercado, a beterraba tá lá amarradinha com um negocinho de plástico. A cenoura tá dentro de uma bandeja com um plástico. Já tá condicionado a algumas embalagens. Agora, na feira, não. Aí, na feira, você ainda pode pegar, eu quero 5 beterrabas, ou eu quero 2 beterrabas, ou eu quero comprar só uma beterraba, ou eu quero comprar 20 beterrabas. Então, existe uma maneira diferente de você interagir com a sua compra, te dando maior autonomia de escolha nas porções, e existe todo isso, toda essa desoneração do sistema pelo simples fato de você estar indo na feira. Eu costumo brincar, né, do poder da salsinha, daquele vaso de salsinha que você tem em casa, que é um ato de autonomia. Quando eu tenho lá um vaso de salsinha, que eu vou lá e corto e pego um punhado e ela cresce de novo, que a salsinha, né, cresce sozinha praticamente. E eu deixo de ir no mercado, eu deixei de gastar, ter emissão de carbono, eu deixei de usar meu tempo para isso, eu provavelmente tive um bem-estar emocional na colheita, eu tive esse momento de sair de quem plantou para quem viu crescer e tá colhendo, que é uma sinapse, que é uma sensação fisiológica prazerosa, que regenera, inclusive, as pessoas, né? A gente tem vários relatos de pessoas que trabalham nas hortas do Rio de Janeiro, fazendo compostagem e depois fazendo as hortas, que são pessoas que passaram a tomar menos remédio de depressão, menos remédios de dores, só por estarem ativos, socializaram mais. Então, a gente tem relatos claros de tudo que muda na tua vida com simples atos como esses. Então, quando eu trago aqui dados do Mercado Livre, de quanto está crescendo o mercado, dos produtos mais vendidos, é o que a gente consegue medir. Mas quantas pessoas deixaram de pegar a sacola que você conhece? E quantas pessoas estão fazendo esse movimento que a gente não mensura? E daí eu tô situada numa bolha aonde as pessoas estão começando a embalar algumas coisas na própria feira de Porto Alegre com a folha de bananeira. Então, você chega lá, existe uma embalagem substituta natural. E a folha de bananeira é o que mais tem sido usado, pela maneira como é a fibra, que ela parece um tecido, ainda eles cortam, fazem os amarres. Ela funciona bem de maneira geral. Quem tá no Brasil já comeu pamonha. A pamonha não vem numa embalagem de plástico. Então, a gente vai percebendo que existem maneiras de fazer que são harmônicos, que dão uma sensação de saciedade. Esses dias eu cheguei no cara que vende água de coco e todos os canudinhos dele eram de bambu. Um bambu feito que ele disse que era com o caule de uma mão, ele cortava, deixava secar. Adivinha se o cara me ganhou? Genial! Então, são pequenas iniciativas que te dão um bem-estar. A chance de voltar de marcar no seu cliente, existe uma demanda de mercado clara sobre isso. E a gente percebe tudo isso, além desses dados, né? Existe a adesão empresarial por práticas sustentáveis e a implementação de ESG, que de acordo com pesquisas, né? De acordo com o relatório Panorama ESG de 2024 da Câmara Americana de Comércio, 71% das empresas brasileiras já adotaram iniciativas sustentáveis, refletindo um compromisso crescente com práticas ambientais, sociais e de governança. Então, a gente vê que tá todo mundo caminhando, todo mundo não, mas muitas pessoas caminhando nesse sentido, porque é uma demanda. E você que tem um negócio sustentável e tá com dificuldade de vender, então perceba que tem essa transformação, inclusive nos modelos de negócios. Então, um estudo da Capgemini apontou que 57% das empresas estão reformulando seus modelos de negócio para torná-los mais sustentáveis, evidenciando uma mudança estrutural no mercado corporativo brasileiro. Então, a gente vê mudanças de processos, mudanças de produtos, mudanças de fornecedores, mudanças de insumos. E daí a gente vê, né, as oportunidades de mercado, investimentos, linhas de crédito. Eu poderia trazer aqui marcas de sucesso, a própria Insecta Shoes, a própria Natura, tem, né, só marcas brasileiras eu tô falando. A Natura é um case mundial. Então, a gente tá num berço de pessoas que se preocupam, é o mercado
de acordo com vários estudos, inclusive em Porto Alegre tem uma coisa que se chama Zona de Inovação Sustentável, onde uma ONG americana foi contratada por um determinado instituto lá para descobrir qual era a zona de inovação sustentável potencial mais evidente do mundo. Aí eles foram pesquisando lá, identificaram que provavelmente estava na América Latina. Aí eu não sei, eu teria que ler de novo, porque na época eu li todo o estudo do cara, né? Ele, inclusive, tá alocado, tá ainda fisicamente lá em Porto Alegre. E as ZIS, né, essas zonas de inovação sustentável, eles foram filtrando, descobriram que dentre todos os países, por determinadas características, o grande potencial estava na América Latina, por demandas, por características dos consumidores, por uma série de coisas. Feito isso, eles disseram, tá, então qual é o lugar que mais poderia transformar o mundo inteiro se adotasse uma agenda ambiental? E daí, eu sei disso porque eu tô em Porto Alegre, mas eles viram que num determinado bairro de Porto Alegre, que vai entre a rodoviária e o aeroporto, tinha a Tramontina, tinha a Intel, tinha Marco Polo, que é de transporte público, tinha Randon, tinha empresas gigantes, tinha Siemens. E esse polo de empresas poderiam provocar uma das maiores inovações sustentáveis se seguisse uma agenda ambiental. O que esse senhor fez? Ele se mudou para Porto Alegre para apresentar isso para a comunidade porto-alegrense, entrar nas cabeças, plantar essas sementes e tentar fazer isso sair do papel. Isso se chama ZIS, Zona de Inovação Sustentável. Então, a gente vê, né, um núcleo, a HPAM, existe inclusive um podcast que conta a importância da HPAM no surgimento do Greenpeace, da WWF, das ONGs mundiais. A HPAM é uma associação que pensa em sustentabilidade alocada em Porto Alegre. Então, a gente está num núcleo extremamente forte de sustentabilidade. Como transformar isso numa oportunidade comercial é parte do nosso trabalho. E daí só nisso eu poderia trazer várias informações. Por exemplo, não, nem vou trazer agora porque vai desvirtuar o que a gente está falando aqui. Mas existe uma maneira de o nosso mundo ser sustentável, respeitando biodiversidade e lucrando altíssimo com isso. Então, o que a gente está vendo é isso, né? A gente está vendo um mercado crescente, a gente vê uma demanda de cliente, a gente vê dados de mercado, a gente vê iniciativas. Se eu for pegar só o exemplo que a gente tem, né, que eu falei dos descentralizados, as pessoas que vão na feira, quem deixa de pegar a sacola, que é o que eu acho que é o grande movimento sustentável, ele tá ali, ele não tá no Mercado Livre. No Mercado Livre a gente tem uma evidência clara de quanto o mercado está crescendo. Mas o grande movimento, ele tá descentralizado. Se a gente for pegar só a iniciativa que separa forro de guarda-chuva em Porto Alegre, porque umas determinadas marcas decidiram usar forro de guarda-chuva, bateram em todas as associações cooperativas de Porto Alegre, descobriram quem eram as catadoras que iam separar os forros de guarda-chuva, começaram a produzir com regularidade e criaram um mercado. Hoje, inúmeras marcas vivem de fazer sua produção a partir de guarda-chuvas que foram jogados no lixo. Isso é em Porto Alegre, não é em várias cidades do Brasil. Inclusive, pessoas que querem trabalhar com forros de guarda-chuva, que entram em contato comigo de outras cidades, eu digo, olha, se você quiser poder ir num lugar e comprar os forros de guarda-chuva, que nem acontece em Porto Alegre, alguém vai ter que estruturar esse sistema reverso, alguém tem que bater na porta da cooperativa, alguém tem que descobrir qual é a catadora que vai separar esse guarda-chuva do resto do lixo, quem que vai separar o metal do forro de guarda-chuva, quem que vai lavar, quem que vai te vender. Então, existem uma série de movimentos descentralizados que são evidentes, que a gente percebe que estão cada vez mais estruturados, cada vez mais fortes. Então, né, eu já percebo que no mercado do passado, né, uma empresa, era considerado, o cara era importante na sociedade quando ele gerava emprego. Então, a gente vê na Revolução Industrial, 200 anos atrás, a gente pensa 200 anos atrás, são 3 gerações atrás, 4 gerações atrás que seja. Então,
Há 4 gerações atrás, a gente criou a Revolução Industrial e decidiu que ia produzir a cadeira da maneira como a gente produz, a mesa da maneira como a gente produz, as embalagens, tudo do jeito que a gente produz. E daí a gente claramente percebeu que isso tem um impacto ambiental enorme, mas mesmo assim a gente continua. Colocar dinamite numa montanha, explodir uma montanha para tirar um metal e fazer o quê? Um puxador de graveta? E fazer o brinco que eu tô usando? E fazer um anel? Tá errado. Coisas essenciais como a gente botar dinamite numa montanha, explodir uma montanha para tirar o minério, isso que destrói de maneira irreversível a natureza, deveria, por lei, ser regulamentado para coisas que são essenciais, um chip no teu cérebro, algo que um marca-passo no coração. Fora isso, com que direito eu explodo uma montanha, ponho dinamite numa montanha, explodo uma montanha, crio Brumadinho para fazer uma latinha de refrigerante. E daí o mundo ainda diz, mas é reciclável. No mínimo, mas não é uma solução, claramente não é uma solução. Nós deveríamos eliminar o uso de metais na sociedade atual. Não é porque é reciclável que é uma solução, não é uma solução. Inclusive, a cada ciclo de reciclabilidade, o metal demanda um monte de matéria-prima virgem. Claramente não está funcionando. Então, você tem que voltar. Qual é a matéria ideal para envase? É o vidro. Ai, Fabiola, mas o vidro na minha região não tem muita reciclabilidade, o catador não pega. Bom, qual é a diferença do vidro para o metal? É a tua distância do problema. No vidro, o catador não pega, você enxerga o problema, se incomoda com isso. Mas se ele ficar ali milhões de anos, ele é inerte. Ele não vai nem soltar ferrugem, ele não vai soltar nada. O vidro volta a ser areia. Ele não tem poder nenhum de poluição. Ele, inclusive, de todas as matérias que são recicláveis, é a única do mundo que sai com a mesma massa e a mesma propriedade que entrou. Então, se eu colocar 100 quilos de vidro branco para reciclar, vai sair 100 quilos de vidro branco para reciclado. Ela tem a mesma massa e a mesma propriedade que entrou. É o único material que faz isso. Se eu reciclo plástico, eu perco material. Se eu reciclo metal, eu perco material. Eu tenho que colocar matéria-prima virgem, senão não vai ser estável. O vidro não. Então, a diferença do vidro para o metal é se o problema está perto de ti ou se ele está longe. Porque no vidro o cara não pega, você está vendo o problema. E no metal o teu problema está longe. Alguém está lá explodindo a montanha, alguém está criando brumadinho, alguém está morrendo intoxicado. Ai, mas eu tô aqui tranquilo porque o catador pegou e é reciclável. Não é, gente, não é legal. O metal, ele deveria ser uma matéria-prima utilizada em coisas que são essenciais à vida humana. Ponto final. A gente não deveria ter o direito de fazer um puxador de gaveta. Não deveria. Isso deveria ser regulamentado por lei. Mas daí, como é uma exploração comercial, a gente tem um estado que se chama Minas Gerais, e daí as pessoas vão lá e exploram. Tudo errado. Existe uma maneira de fazer muito dinheiro mantendo aquela montanha inteirinha sem ser destruída. É isso que a gente faz aqui no Movimento Empreende Verde. É isso que a gente prolifera. Existem outras maneiras de fazer o mesmo produto. Existem outras maneiras de fazer o mesmo serviço. Existem outras maneiras de a gente criar as embalagens, da gente distribuir as coisas. Vai ser diferente. E se você tem uma solução em sustentabilidade, um produto ou um serviço sustentável, você está na vanguarda. Então, se o que te separa da vida que você quer ter é a falta de habilidade de vender, desenvolva a habilidade de vender. Vai lá, assiste o curso gratuito, o jeito certo de vender seu produto sustentável, que está só até dia 21. Investe no Sustente, estrutura teu processo de venda. Porque não existe mágica. Eu, inclusive, costumo falar isso com muita frequência. Ter um produto sustentável, incrível e maravilhoso não é fórmula de sucesso. Ao contrário, muitas vezes ele é fórmula de frustração. Porque você acredita que ter um produto sustentável, incrível e maravilhoso vai se vender sozinho e não acontece. E daí você culpa a sociedade que não está pronta para comprar seu ecoproduto. Você acha que o mundo não entende ainda a sustentabilidade, mas na realidade o que está acontecendo é que você não está estruturando o seu processo de vendas de uma maneira adequada. Enquanto você não estruturar seu processo de vendas de uma maneira adequada, o seu produto não vai ter um grande volume de vendas no mercado.
Infelizmente, se ninguém te falou, eu sou a pessoa que vem aqui e te conta isso. E eu não falo isso com mágoa nenhuma, eu falo aqui para te entender que a gente vai estruturar tudo isso. Então vamos lá para a lista dos 10 produtos sustentáveis mais vendidos no Brasil no ano passado. Primeiro da lista é o purificador de água. Ele é considerado um produto que elimina as bombonas, os plásticos e tudo, e ele é considerado hoje o produto que mais vendeu no ano passado na lista dos produtos sustentáveis. O segundo produto mais vendido, daí a gente tá falando aqui de internet, né? O produto sustentável mais vendido no ano passado foram garrafas reutilizáveis. Aquela garrafinha que você leva, enche e toma de novo. O terceiro produto sustentável mais vendido no ano passado foi o leite vegetal. O quarto foi a granola orgânica e vegana, que é considerado um alimento natural, livre de agrotóxicos, né? E que é alinhado a práticas agrícolas sustentáveis. O quinto produto sustentável mais vendido no ano passado foi a cápsula de café reutilizável, que substitui aquelas cápsulas descartáveis. O sexto produto mais vendido no ano passado foram fraldas reutilizáveis, né, que é uma alternativa ecológica para as fraldas descartáveis e contribui para diminuir a geração de resíduos. O oitavo produto sustentável mais vendido no ano passado foi vinagre orgânico. O nono foi um micro-ondas com eficiência energética. E o 10º produto sustentável mais vendido no ano passado foram bicicletas, que é considerado um meio de transporte também sustentável, que reduz a emissão de poluentes e que promove a saúde, né? Então, tem vários benefícios nela mesma. E daí, gente, eu lendo, entendendo o mercado, vendo tudo isso, eu diria que provavelmente, nesse exato momento, existem pessoas procurando o ecoproduto ou o ecoserviço incrível que você tem para vender. Para mim fica evidente que existe como se fosse uma panela de pressão toda armada, assim, ó, latejando, que é uma pressão para novas demandas de produtos sustentáveis, de serviços sustentáveis, de embalagens que são mais inclusivas, mais ecológicas, que têm melhores processos, têm melhores insumos, que não trazem os desconfortos que a gente tem hoje. E existem pessoas procurando por esses produtos e serviços sustentáveis que você tem para vender nesse exato momento. Então, se existe toda essa configuração, se existem pessoas procurando e você não está conseguindo vender, saiba que você está vendendo do jeito errado. Então, eu trouxe uma série de evidências para você entender que o mercado da sustentabilidade em todos os nichos é um dos que mais cresce, um dos que mais está crescendo, que te destaca na multidão. Você tem condições de ter, inclusive, uma receita acima da média dos seus concorrentes, se você estiver vendendo um produto sustentável. E aqui, eu não estou falando só do sorvete artesanal, do sabonete artesanal. Eu tô falando dos brechós. Um brechó bem elaborado, com um bom tema, com um bom cliente-alvo definido, pode vender mais caro do que uma loja de grife. Porque vai deixar tudo pronto, vai estar atendendo um outro público. Existe, inclusive, no mercado de segundo uso no mundo, um dos que mais movimenta dinheiro são bolsas de luxo. Então, eles pegam aquelas bolsas que custam centenas de milhares de reais e no segundo uso vendem por 10 mil, 15 mil reais. Esse é um mercado enorme. Então, a gente percebe que a gente não precisa demandar processos poluentes, a gente não precisa demandar o mundo da maneira como está acontecendo hoje. A gente pode pegar o que tem dentro de mim, o que você gosta de fazer, entender como fazer isso de uma maneira sustentável, colocar no mundo e vai dar bom. Eu tenho certeza que vai dar bom. Então, você precisa estruturar tudo para que isso seja um resultado que te acalenta. É por isso que eu tenho certeza, né? Porque as pessoas estão procurando essas opções que são mais ecológicas, mais inclusivas, que são mais locais, que são artesanais,
que são menos poluentes, que são menos envenenadas, né? Acho que muitas pessoas se preocupam na hora do plástico, até na hora de comer. Pensa nos ingredientes que tem ali dentro. Então, quando a gente tem opções mais sustentáveis, mais ecológicas, mais inclusivas, a gente está dando aquela sensação de saciedade para uma sociedade que está com essa ansiedade ambiental, que está com esse senso de urgência. Então, esse é o momento que eu tenho certeza de que o Igor vai ser um grande império lá na frente. Porque hoje ele tá roendo o osso, ele tá abrindo. A maior parte dos clientes dele provavelmente nunca tinham comprado uma bioembalagens antes de ele aparecer. E ele vai ser uma pessoa que vai ter um grande império ali na frente. É por isso também que eu tenho certeza de que mesmo a Aline, que tá fazendo de maneira artesanal, vai poder ficar nesse jogo por um longo prazo. Porque ela tem um produto local, artesanal, feito com cuidado, com ingredientes absolutamente pensados, que proporcionam saúde, que proporcionam bem-estar. E isso casa com as informações de mercado, onde os clientes estão querendo coisas que são mais personalizadas, mais carismáticas, mais inclusivas, que se alinham com seus valores pessoais, menos poluentes. Então, independente, eu sei que mesmo o meu cliente que tem um negócio sustentável grande vai ter um império. O meu cliente que tem um negócio pequeno vai conseguir sobreviver nesse jogo por um longo prazo, provavelmente cobrando um valor acima da média dos seus concorrentes, porque tem um produto de extrema qualidade e que está atendendo essa demanda do mercado, e que está atendendo esse senso de urgência, e que está gerando essa saciedade. Então, é nesse momento, né, que a gente começa meio que se encaminhar para uma reta final dessa live. Então, eu queria primeiro duas coisas. Pedir para quem está aqui comigo até esse momento para colocar uma palavra que mostre o que essa live representou para vocês, ou qual foi o sentimento, ou qual foi a sensação, ou qual foi a coisa mais marcante em uma única palavra aqui nessa live, para eu entender o que ficou registrado para vocês. A segunda coisa, se vocês tiverem perguntas, acho que esse é o momento de vocês fazerem perguntas sobre o seu nicho, sobre o seu negócio, sobre a sua ideia, sobre como que está o mercado para o seu lado, né? Se você quiser, esse é o momento de vocês mandarem as suas perguntas. E daí, a terceira coisa que eu acho importante de mencionar, aqui o Igor dizendo, parabéns, aula extremamente agregadora. A Janete falando a palavra mudança. Conhecimento, a Papel Rende dizendo conhecimento nunca é demais, amo estar aqui. Então, muito obrigada, gente. E aqui é o momento também onde eu quero lembrar vocês que estou nesse momento com o método Sustente-se numa oferta com bônus chocantes. Então, quem se inscrever no Sustente-se até sexta-feira, dia 21 de fevereiro, às 23h59, vai levar 4 bônus chocantes. Quais são esses bônus? Primeiro, o Planner 2025, que te ajuda a passar por uma fase de autoconhecimento e de manifestação. Então, são ferramentas para que você, em 2025, manifeste o que você realmente sonhou. Crie processos para realizações. Você recebe como bônus o treinamento do jeito certo de vender o seu produto ou serviço sustentável. Então, o jeito certo são só 3 aulas que te ensinam a gastar muito menos energia e ter muito mais resultado. Porque você vai entender o que está fazendo de errado, como que você está se auto-boicotando e você vai corrigir isso. Só isso já vai te fazer ter uma conversão muito maior do que você tem tido hoje. Você ainda recebe como bônus, se inscrevendo até sexta-feira, 2 sessões de consultoria coletiva ao vivo comigo, tendo o meu olhar sobre o seu negócio, sobre o seu processo, sobre a maneira como você está construindo as suas coisas por aí. Você ainda recebe o direito de participar de um sorteio aonde você passa por uma sessão de diagnóstico, onde eu entendo o que você vende, qual é o ticket médio do que você está vendendo, que mercado você está inserido, todas as coisas que você está construindo. E depois de entender isso, eu mesma escrevo o plano de ação de vendas da sua ecomarca. Então, você vai chegar em resultados de uma maneira muito mais rápida.
E se você gostou desse conteúdo, eu vou te pedir para sempre chamar aquele amigo eco que tá ali do seu lado, que você conhece, que tem uma iniciativa incrível e maravilhosa, mas que provavelmente não tá faturando tanto quanto gostaria. Talvez ele participar dessa rede, assistir essas lives, participar desse movimento, escutar o podcast, assistir os stories, ver os reels, seja exatamente o que está faltando para essa pessoa estruturar seu processo de venda e poder ampliar muito mais sustentabilidade, porque está com um processo de venda estruturado e está ampliando o que quer colocar no mundo, né? Todo mundo que tem um negócio sustentável tem uma causa por trás e a gente fortalece essa sua causa gerando mais dinheiro para o seu bolso. E daí você tem condições de fazer a gestão desse dinheiro, pagando as pessoas de uma maneira justa, pagando por insumos que são mais naturais, respeitando toda uma cadeia ética e ampliando sustentabilidade no mundo desse jeitinho que só você sabe fazer. Obrigado, pessoal. Essa live vai ficar gravada. Vou falar agora só aqui no final, porque como eu só apresento o mercado de negócios sustentáveis aqui, eu acho que todo mundo que quer trabalhar com isso tem que conhecer esse conteúdo e, ineditamente, essa live aqui vai ficar gravada, vai ficar registrada, vai estar no YouTube, vai ser colocada. Se alguém quiser depois mandar essa mesma live para alguém, pode vir aqui buscar, me pedir, que eu ajudo a encaminhar. Porque acho que mais pessoas estão precisando entender esse cenário para poder se posicionar, para ter coragem, para ter todo, né, para pegar essa coceirinha que tem dentro de você, querendo ampliar a sustentabilidade e efetivamente fazer isso de uma maneira bem prática e eficaz. Um beijo, até terça-feira que vem. Se você quiser sugerir um tema para nossa próxima live, vai no meu direct e diz: eu tô precisando saber mais disso aqui. E daí eu vou trazer esse conteúdo para vocês. Um beijo, tchau, tchau!